Olá, eu me chamo Quino Cerqueira e é uma imensa alegria nos encontrarmos mais uma vez para conversarmos sobre o livro do Deuteronômio, livro que será lido neste ano de 2020 nas comunidades cristãs por ocasião do mês da Bíblia. Em nosso primeiro encontro, vimos alguns aspectos fundamentais para a compreensão do livro do Deuteronômio. Alguns desses aspectos foram os seguintes: o Deuteronômio é um testemunho literário, isto é, escrito, sobre uma complexa experiência humana. Tal testemunho literário segue o gênero literário chamado de testamento, que consiste numa exposição da vontade de Deus por meio da boca de Moisés, para que o povo de Israel vivesse conforme o projeto de Deus. Esse testemunho foi escrito num período muito caótico, muito difícil da história do povo de Israel. E esse testemunho literário que nós chamamos de Deuteronômio é, a um só tempo, um projeto de reestruturação da vida nacional, como também um projeto de independência e rebelião política do povo de Israel diante das potências estrangeiras que visavam dominar aquele povo. Hoje veremos 3 aspectos sobre o livro do Deuteronômio, a saber, sua estrutura, isto é, como o livro se estrutura literariamente, como também sua teologia e, por fim, seus temas centrais. Passemos agora à estrutura. Para movimentarmos-nos dentro de uma casa, precisamos ter clareza quanto à sua estrutura. Onde está cada cômodo e o que habita cada cômodo é uma pergunta fundamental para que alguém consiga se movimentar bem dentro de uma casa. No que diz respeito à Bíblia, acontece algo parecido. Para compreendermos um livro, precisamos ter um pouco de clareza sobre a sua estrutura, ou seja, quais são as partes que compõem o livro e qual assunto é tratado em cada parte. Portanto, ao tratarmos agora da estrutura do livro do Deuteronômio, queremos dizer quais são as partes que compõem esse livro e, de igual modo, quais assuntos sobressaem nessas partes. O livro do Deuteronômio, assim como uma casa, pode ser dividido de várias formas. Apresentamos um esboço que aparece agora na sua tela, que é uma proposta de como compreender a estrutura do livro do Deuteronômio. O capítulo 1 a 5 nós chamamos de prólogo ou introdução histórica. Os capítulos 6 a 11 constituem uma parênese, isto é, uma grande exortação. Os capítulos 12 a 26 constituem um código de leis, lembrando que lei no Antigo Testamento não tem o sentido punitivista que hoje é muito comum em nosso tempo, mas lei significa um chamado à responsabilidade de acordo com o projeto de Yahvé. Os capítulos 27 a 28 tratam de 2 temas que são antitéticos, ou seja, paz e caos. Os capítulos 29 e 30 tratam da aliança e os capítulos 31 a 34 constituem o epílogo ou conclusão acerca do livro. Passemos agora a algumas anotações sobre cada parte, a fim de percebermos quais são os principais assuntos que aparecem nessas partes. Quanto ao prólogo, capítulos 1 a 5, nós vemos em tom narrativo uma rememoração da história do povo de Israel, da sua caminhada desde o Egito até as proximidades de Moabe, ali às margens do Rio Jordão, após o qual estava a terra
a qual o povo entraria e passaria a habitar. No capítulo 4, ainda dentro desse prólogo histórico, nós vemos em um tom parenético, isto é, exortativo, um chamado a que o povo se conscientize de que tanto a entrada do povo quanto a sua permanência na terra dependerão da fidelidade do povo ao projeto de Yahvé, cujo traço distintivo é a prática da justiça e da solidariedade. Os capítulos 1 a 3, que iniciam esse prólogo, apresentam a história do povo de maneira retrospectiva, a fim de fazer o povo perceber que sua entrada na terra deverá visar a continuação e o aperfeiçoamento da liberdade conquistada a partir da organização popular animada por Deus ali no Egito. O capítulo 5, último do prólogo histórico, arremata o prólogo chamando o povo a ouvir e colocar em prática o projeto de Yahvé. Após o prólogo, temos a parênese, que compreende os capítulos 6 a 11. No prólogo, falou-se sobre o que seria necessário para o povo entrar e permanecer na terra, o que é formulado em termos de guardar os mandamentos de Yahvé, isto é, manter-se firme no caminho da vida, sem abrir mão do projeto de Yahvé. Nesta parênese que segue, não se trata mais do que é necessário para entrar e permanecer na terra, mas do como permanecer firme no projeto de Yahvé. E a tese fundamental desta parênese é exposta em termos de guardar, discutir e atualizar as memórias da libertação em comunidade. Ou seja, a parênese defende a ideia de que o povo em comunidade deverá atualizar e reler sempre as memórias da libertação como meio para manter-se firme no projeto de Yahvé e, consequentemente, garantir a sua permanência na terra. Após a parênese, temos o Código de Leis, que compreende os capítulos 12 a 26. No Deuteronômio, a palavra lei não tem o sentido punitivista comumente usado em nossos dias. Lei, pelo contrário, é caminho de vida, chamado a caminhar na justiça. O capítulo 12 desse Código de Leis trata em especial da centralização do culto. Ao reforçar que o culto deve ser realizado no lugar escolhido por Yahvé, reforça o aspecto comunitário, com vistas a que o povo se reúna e se mantenha coeso para reforçar a vida nacional. O capítulo 13, por sua vez, trata do tema da fidelidade total a Yahvé. Manter-se fiel a Yahvé, nunca às potências estrangeiras, é o lema do capítulo 13. Isso se reveste de fundamental importância quando nos lembramos que, no livro do Deuteronômio, Yahvé é mais que uma pessoa. Yahvé é um projeto. Portanto, ser fiel a Yahvé significa, sobretudo, ser fiel ao projeto de Yahvé, cujo marco fundante e balizador é a libertação do Egito, chamada de Êxodo. O capítulo 14, versículos 1 a 21, trata das leis dietéticas, isto é, das prescrições alimentares. Segundo essas leis, os alimentos se dividem em dois grupos: alimentos puros e alimentos impuros. Os alimentos puros são aqueles que devem ser consumidos pelo povo, ao passo que os alimentos impuros são aqueles que não devem ser consumidos. Por mais que estas prescrições alimentares
apareçam revestidas de uma linguagem religiosa, o que se tem em vista é um projeto de socialização da saúde, a fim de que a saúde do povo seja assegurada. O capítulo 14, do versículo 22 até todo o capítulo 15, trata da relação entre o dom da terra e o compromisso com a partilha. Porque a terra é uma dádiva, um presente de Yahvé para o povo deve demonstrar a sua gratidão em relação a Yahvé, realizando a partilha dos bens provenientes das lavouras, em especial com as gentes mais empobrecidas, a fim de que a vida seja garantida e a dignidade do povo seja respeitada. O capítulo 16, versículos 1 a 17, apresenta um calendário festivo em cujo centro está a ideia de que uma arte conscientizadora, crítica, criativa e festiva é o artifício privilegiado para garantir, aperfeiçoar e continuar o projeto libertador de Yahvé. O capítulo 16, versículo 18, até o capítulo 18, versículo 22, apresenta o tema da descentralização do poder. Ao tratar das autoridades que deveriam administrar a nação, fala-se que estas não podem deter o poder. O poder precisa ser partilhado para garantir a realização contínua da justiça. Os capítulos 19 a 25 tratam do tema da justiça. E, nesses capítulos, a justiça é apresentada como o exercício pela proteção da vida. O capítulo 26, último deste grande código de leis, trata do tema da liberdade em relação às dádivas da terra. Segundo o capítulo 26 do Deuteronômio, a terra, por ser uma dádiva de Yahvé para o povo, deve ser tratada numa relação de liberdade, de modo que o povo não seja dominado pela ganância em relação à terra, mas viva arraigado na partilha de vida e dos bens. Se a terra é de Yahvé, não pode haver povos sem terra. Os capítulos 27 a 28 tratam da antítese paz e caos. O capítulo 27, preliminarmente, apresenta a tese segundo a qual o povo deve cravar em pedras a memória da libertação, para assegurar o seu compromisso inarredável em assegurar e continuar o projeto de liberdade instaurado por Yahvé. O capítulo 28, por sua vez, acentua a fidelidade do povo ao caminho de vida de Yahvé como garantia para a paz nacional. Por outro lado, o abandono do projeto de Yahvé levaria o povo ao caos. Os capítulos 29 a 30 tratam do tema da aliança ou do pacto. Neles, o povo é exortado a permanecer fiel à aliança de vida como uma maneira de resistir e lutar contra os projetos de morte que ameaçam a paz nacional. Os capítulos 31 a 34 constituem o epílogo ou conclusão do livro do Deuteronômio. Dentre outros assuntos, esse epílogo trata da despedida e da morte de Moisés. De tudo isso, é importante lembrar que o Deuteronômio, em termos históricos, constitui um projeto sociopolítico elaborado pela comunidade de Israel, não para quando o povo entrar na terra, mas porque o povo já está na terra e precisa reinventar
a vida nacional no horizonte da justiça, da solidariedade e da partilha. Agora que vimos a estrutura do Deuteronômio a partir de uma visão panorâmica, podemos nos perguntar pela teologia do livro do Deuteronômio, ou seja, como Deus é apresentado e quais são os traços distintivos e característicos de Deus no livro do Deuteronômio. De um modo geral, percebemos que no livro do Deuteronômio, Deus é apresentado como aquele que libertou o seu povo da casa da escravidão, do Egito, para que este povo assuma a missão de reinventar a vida no horizonte da justiça que fundamenta e garante a verdadeira paz. Como veremos adiante, todos os temas que vão aparecendo no livro do Deuteronômio deitam suas raízes nesta teologia. Passemos agora aos temas centrais do Deuteronômio. O tema da terra é o primeiro a ser tratado aqui. A terra, segundo o Deuteronômio, é uma dádiva de Yahvé ao povo. O povo, estando nessa terra, deve viver conforme os mandamentos de Yahvé, de tal modo que a terra será uma terra que mana leite e mel. Esta expressão, mana leite e mel, não descreve uma qualidade solo-climática, mas uma qualidade social, ou seja, porque o povo vive segundo a justiça de Yahvé, o povo rechaça o acúmulo e adere à partilha dos bens, o que faz com que haja fartura nacional. Um outro tema que aparece no livro do Deuteronômio é o tema da economia. Segundo o livro do Deuteronômio, a pobreza é inaceitável e sua erradicação é uma tarefa intransferível da comunidade. A trilogia social, órfão, estrangeiro e viúva tem direito legal à assistência comunitária. A economia, segundo o Deuteronômio, é vocação para cuidar de pôr em prática o projeto de Yahvé como meio de assegurar relações justas, fraternas e solidárias. Aparece com muita força também no livro do Deuteronômio o tema da memória. Segundo o Deuteronômio, o povo tem o dever de preservar e atualizar as memórias da libertação e da aliança firmada com o compromisso de Yahvé, como meio para ajudar cada geração a resistir diante de projetos outros que ameaçam desviar o povo do projeto da justiça. Outro tema de capital importância no livro do Deuteronômio é o tema da idolatria. Idolatria é prestar culto ou serviço a imagens, sejam elas concretas, quando se pode tocá-las, ou sejam elas conceituais, quando estão no âmbito dos pensamentos e das ideias. A idolatria ameaça a vida do povo porque os ídolos são a imagem e semelhança de quem os fabrica ou de quem encomenda a sua fabricação. E justamente por isso os ídolos são manipuláveis pelas classes dominantes que visam oprimir o povo com o poder do discurso religioso. Yahvé, porém, não pode ser representado por imagens concretas, nem por imagens conceituais. Yahvé é movimento, é saída, é êxodo, é libertação. Por isso, onde quer que esteja ocorrendo um movimento de libertação, aí Yahvé é, aí Yahvé está. Em especial no capítulo 6, versículo 4, aparece o tema da exclusividade de Yahvé. Tal exclusividade, muito embora formulada em linguagem religiosa, é substancial e fundamentalmente política.
Ora, dizer que Yahvé é o único Senhor equivale a oficializar a rebeldia política como postura nacional perante as investidas de outras nações que querem ter o senhorio sobre o povo de Israel. A vida comunitária é um tema profundamente importante no livro do Deuteronômio. A vida comunitária vivida conforme o projeto de Yahvé é o cerne do Deuteronômio e perpassa tudo mais que nele é tratado. A vida comunitária é o lugar por excelência para escutar a voz de Deus nas vozes das gentes empobrecidas que interpelam, que chamam o povo à conversão, isto é, a abandonar os caminhos de morte e a assumir o caminho de vida. À luz do que tratamos durante esta nossa conversa, torna-se claro que o livro do Deuteronômio reflete as aspirações e os sonhos de uma comunidade que, depois de haver atravessado sucessivas experiências de opressão, vê-se diante da fundamental tarefa de reinventar a vida do povo. Para tanto, lança mão de uma ficção literária de altíssimo nível teológico e político, como meio para apresentar um projeto de refundação da vida nacional, projeto que procura alicerçar a vida nacional na justiça, na solidariedade e na partilha, sinais por excelência da fidelidade a Yahvé, que, mais que um nome, é um chamado à vida no amor. Isto é o Deuteronômio.